Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre civilização romana e as migrações bárbaras para o primeiro ano do ensino médio. Nessa breve aula, falaremos sobre a civilização romana e como ela é importante para a história do Ocidente. Praticamente somos filhos dessa alcateia que foi a civilização romana. Então peguem seus gládios, peguem suas lorigas e vamos trabalhar. Então vamos começar. Antes de mais nada, nós dividimos a história romana em 3 grandes blocos. A chamada Roma mitológica, a Roma republicana e a Roma imperial. Essas são as 3 divisões que a gente tem da civilização romana. O Império Romano, ele é o mais famoso, porém não podemos negligenciar os períodos anteriores. Então, para início de papo, os romanos, eles são, entre aspas, um povo recente. Só uns 2.700 anos atrás. Coisa pouca, coisa pouca. Então, eles surgem em um ponto muito específico na Itália, que é aqui, nessa regiãozinha. Deixa eu marcar aqui com uma canetinha. Que corzinha? Eu vou usar azulzinho. Aqui nessa regiãozinha aqui da Itália. Mais ou menos no meio da península itálica. E eles não estavam sozinhos. Haviam outros povos vivendo na Península Itálica. Existe muita controvérsia sobre quem raios eram os romanos. Nosso maior consenso que existe é que os romanos eles se formaram de grupos de pessoas de vários povos, mas muito mais puxados para a ideia dos gregos. Porém, existem grupos muito importantes para o entendimento da Itália antes da dominação romana. Em especial, nós temos a presença dos gregos, a gente tem presença grega aqui, temos presença grega nas ilhas também. Nós temos a presença do famoso povo etrusco. Os etruscos, eles vão estar em vários lugares na Itália e também você encontra alguma aproximação deles com a Grécia. E também, de modo genérico, o povo celta. Celta é uma denominação bem genérica para os povos que viviam na Europa. É a mesma coisa que você tem, sem tirar tirando a parte provocativa, a parte que denigre as etnias, celta é a mesma coisa que você chamar os povos originais do Brasil de índios. Você sabe que existem várias tribos indígenas, mas você chama todos eles de um coletivo de índios. É a mesma coisa os celtas. Você tem os bretões, os saxões, os pictos. Então você tem vários povos que você chama genericamente, os gauleses. Você tem vários povos que você chama genericamente de celtas. Então, o povo celta morava ao norte. Um pouquinho menos ao norte, ficavam os etruscos. E outros povos como os sardenhos, os ubrinianos, os samitas, por aí vai. E a grande questão é que, nesse período mitológico, os romanos provavelmente eram uma espécie de território livre. E é isso que é interessante de Roma. Parece que desde o seu começo, mesmo ainda quando tinha reis, Roma ela tinha essa ideia de que qualquer pessoa, de qualquer lugar, poderia ser livre em Roma. Esse fundamento parece que já era bem estabelecido entre eles logo no começo de sua história. Mas como a gente está dizendo aqui, é uma Roma mitológica. É uma Roma que não temos certeza das informações. Se passou muito tempo e muita gente andou ali por cima. Então os registros acabaram ficando difusos. Mas os próprios romanos tinham uma versão para o seu início. Os romanos já tinham historiadores na época republicana e são esses os principais cronistas sobre o início da história deles. Então, os romanos eles vão ser algo muito parecido com o que aconteceu com os gregos continentais com relação aos minoicos.
eles vão absorver cultura, eles vão absorver bastante da cultura grega, porque afinal de contas ela estava se espalhando por todo o mundo antigo e os romanos não iam ficar de fora, ao ponto de você ter deuses similares e lendas similares e absorver, né, as canções e as lendas dos próprios gregos, literalmente. Então, haveria uma versão fantástica, uma versão mitológica do surgimento da cidade de Roma. E ela começa justamente com a Guerra de Troia. A Guerra de Troia deixou sobreviventes entre os troianos, entre eles um troiano chamado Enéas, que seria um sucessor de Troia. E Enéas deixa seus 2 filhos com um rei etrusco, Rômulo e Remo. Esses filhos foram descartados pelo rei etrusco e jogados fora. De acordo à lenda, uma loba protegeu e amamentou as crianças romanas para que elas sobrevivessem. Os 2 primeiros romanos, para que eles sobrevivessem. E aí esses 2 meninos cresceram e se tornaram reis do que seria Roma. Tanto que a cidade de Roma tem esse nome em homenagem ao Rômulo. E aí, essa lenda é a principal fonte deles, ou seja, eles não têm uma lenda de o início do universo, nada disso. Eles são um povo, eles eram, né, um povo extremamente prático. E isso é uma coisa que você vai observar com muita constância na história romana. Outra coisa é a ideia da simbologia dos romanos. Eles utilizarem o lobo como um dos seus símbolos. Porque eles não usaram um leão ou um urso, animais poderosos, que até existiam onde eles viviam e, eles sabiam que era um leão através das fábulas e de outras coisas. Eles sabiam que era um urso. Então, por que eles não usaram um animal maior, mais forte, o rei da selva, ou o animal mais perigoso da Europa, que é um urso? Não, eles usaram o lobo. Primeiro, lobos são perigosos, tá? Lobos não são brincadeira, não. Um único lobo realmente poderia matar um homem. Mas tem um fator muito interessante dos lobos que vai estar presente na mentalidade dos romanos. Os lobos caçam em grupo. Eles formam alcateias. E na alcateia eles são invencíveis. Então, é esse o fundamento que o romano vai querer para a sua sociedade. Uma sociedade de gente forte, de gente feroz e de gente que luta em grupo para ser invencível. Esse fundamento de Roma vai ser muito comum. O lobo, ele vai ser um dos símbolos mais importantes dos exércitos romanos. Vai ter, inclusive, nas tropas romanas, homens que vão andar com estandartes, usando peles de lobo. Então, a iconografia romana, ela passa muito por esse... Ao passar por esse animal, a iconografia romana, ela te dá um recado. Você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra lobos. A cultura romana em si, ela é um gigantesco amálgama, ela é uma constante fusão de outras culturas. Vocês podem pensar que talvez eles fossem um povo, sem personalidade. Alguns brincam muito com isso. Eles chupinharam, eles ficaram pegando a cultura grega, por exemplo. Falam, é um plágio total da cultura grega. É a Grécia 2.0, né? Porém, se você olhar a sua cultura atual, ela também é um grandíssimo amálgama, onde diz a fusão de muitas e muitas outras culturas. Você fala uma linguagem, você está numa região do mundo, que você fala uma linguagem que veio de outra região do mundo. Se você olhar, a sua camiseta ou os programas de TV que você assiste, uma parte significativa deles são produtos feitos em outros lugares do mundo. Outras culturas com outros propósitos fizeram aquilo. Então é bem comum esse fato, mas nos romanos ele fica bem evidente com a observação arqueológica. Então aqui vocês têm alguns exemplos de culturas de outros povos que estão na época mitológica dos romanos. Então, por exemplo, você tem aqui os etruscos. Observem essa obra de arte aqui. Estou fazendo em branquinho. Essa obra de arte aqui. Isso aqui é um sarcófago etrusco. Um sarcófago, ou seja, um lugar para se enterrar os mortos.
A falecida, ela está embaixo, aqui nessa parte aqui de baixo. E acima, na tampa do sarcófago da falecida, você tem uma imagem dela. E aí fica uma coisa muito interessante, porque isso é colocado dentro de um túmulo, né, dentro de uma estrutura tumular subterrânea, e mostra que, analisando, né, a estátua, analisando os desenhos, fica claro a influência grega na estátua. Muito claro, da época, né, seria a escultura grega da época. E o jeito como ela está colocada, o que ela está segurando na mão, indicam que ela era uma comerciante muito, muito rica. Ou seja, uma mulher no mundo antigo, praticante do comércio, rica o bastante para poder pagar para ter um túmulo com uma escultura com o corpo dela. Basicamente é isso que a gente está vendo aqui. Para pagar um grego, para pagar escultores gregos. Ou seja, escultores gregos vieram da Grécia para fazer esse trabalho para ela, com ela provavelmente ainda viva. Então, você tem um trânsito, né? Você tem um trânsito de pessoas de vários lugares do mundo antigo interagindo. E isso é uma coisa que eu falei em aulas anteriores, vou repetir agora. Os povos antigos não viviam isolados uns dos outros. Eles tinham contato uns com os outros. E isso fica bem claro aqui. Essa estrutura de ferro aqui, essa estátua de ferro aqui, é uma estátua da Quimera. A Quimera é uma criatura mitológica da mitologia grega. E os romanos também tinham a ideia de fazer esculturas dessa. Essa aqui, por exemplo, provavelmente era para espantar espíritos ruins. Você colocava ela na sua casa para que mostrasse, né, para assustar, né, as criaturas, porque qual monstro não teria medo, talvez, do monstro mais perigoso que só um herói grego poderia findar? Então os espíritos poderiam ser espantados. E aqui você tem uma coisa que era bem comum em casas romanas, deixa eu fazer outra cor azulzinha, que são pinturas nas paredes, chamadas afrescos. Você tinha bastante pintura. Algumas casas romanas remanescentes, a gente encontra essas pinturas e elas têm uma influência grega gigantesca. Você percebe pelo modo de desenho, pela questão de perspectiva, pelos traços dos desenhos, uma enorme semelhança com os gregos. E também vai ter cultura celta misturada. Isso aqui é um túmulo romano, apesar do método de construção ser celta. Então, só frisando bem, né? Isso aqui é um grande amálgama. Roma, no período mitológico dela, é um amálgama de cultura etrusca, cultura grega, cultura italiota, cultura samita, cultura da Sardenha, as culturas dos povos à sua volta. Porque os homens e mulheres de Roma, eles eram desses povos, só que eles acabaram se juntando em um novo lugar, um lugar onde eles acreditavam que poderiam ter extrema liberdade. A única questão é que teriam que pagar impostos ou coisas similares, ou servir em forças armadas. Mas eles seriam livres para fazer o que eles quisessem. Então essa ideia de liberdade vai atrair eles em Roma mitológica. Na Roma republicana, por exemplo, você vai ter o contato, né, com os cartagineses, e isso vai influenciar bastante a cultura náutica, o comércio dos romanos. No período imperial, principalmente no final do período imperial, quando há a desagregação do Império Romano, você tem a influência dos bárbaros. Ou seja, em cada momento da história romana, a influência aumenta de tal modo que Roma acaba recebendo, né, características novas. É mais ou menos isso que eu queria deixar bem claro aqui. Então tá, quando acaba? O período mitológico, o período obscuro, esse obscuro da história romana, ele acaba em 509 ou 527, não temos certeza. E aí surge a República Romana. E ela é literalmente um plágio do que aconteceu em Atenas. Em Atenas, você tinha uma elite aristocrática, produtora, agrícola e comerciante, que não estava aceitando o absolutismo, o modelo monárquico que estava sendo imposto. Então, quando isso aconteceu em Atenas, vai acontecer também em Roma.
os romanos, né, vão ficar insatisfeitos com a presença de uma monarquia que não usava a racionalidade para governar, usava para ter poder, poder pelo poder. E como era um lugar de muita liberdade, eles se sentiram no direito de pegar seus reis e sumir com eles. Mais um lugar onde o fim dos monarcas é misterioso. Também tem várias, aí começam as teorias, né? A mais famosa é que eles simplesmente eliminaram os seus reis, eles mataram seus reis, executaram seus reis. Mas também tem a teoria de que os descendentes de Rômulo, eles acabaram sendo exilados. Mas a grande questão é que o poder político mudou de mão. E isso é o que importa por aqui. Para quem? Para os senadores. A gente ficou meio roxinho, acho que dá pra ler, né? Senadores. Outra invenção dos gregos que vai se expandir para Roma. A ideia de que você tem representantes regionais. Esses representantes regionais teriam o direito de falar por suas regiões. Esses representantes ficariam num lugar específico em Roma chamado Senado. E no Senado romano, esses senadores poderosos, eles seriam os mais fortes indivíduos de seu lugar. Outra coisa importante é a participação política do que nós chamamos de cidadãos romanos. O civita, ou civita, que também é um termo grego, que é a ideia de que quem nascesse em Roma, quem nascesse na cidade de Roma, seria uma pessoa com poder político para poder falar, entendeu? E criticar, e votar. E aí vem aquele ditado, né, que tem duas versões, que é o ditado: quem tem boca, vai a Roma. Aí é vaia de ir ou é vaia de vaiar? Originalmente, é vaia de vaiar, de reclamar, de falar. Então, quem tem boca, quem fala, critica. Quem fala, critica. Quem pode falar, critica. Mas também tem quem tem boca, quem tem uma boa oralidade, que tem um bom carisma, vai ao sucesso, vai até Roma. Então, você vai ter a cidadania romana sendo muito, muito buscada, porque é uma terra de comércio, é uma terra de diversidade, é uma terra de liberdade, apesar de ter escravos, mas aí a gente já chega lá. A gente já chega lá na questão de você ser livre, mas tem um monte de escravo. E aí, uma vez que isso foi estabelecido, o poder trocando de mãos, esses senadores, eles começam a ganhar poder. Mas naquele mundo antigo, o poder ele tem que passar pela força, ele tem que passar pela capacidade de lutar. Então, esses líderes militares, os mais poderosos, eles eram chamados de Císares. Císares. Os Císares eram os líderes da força militar mais famosa do mundo antigo, que são as legiões. A arma da república, né? As legiões romanas ficaram super famosas dentro do mundo antigo por sua poderosa organização, inspiração em modelos bem-sucedidos de combate de outros povos sem o menor pudor. Sem o menor pudor. Os romanos chegavam lá e copiavam técnicas bem-sucedidas. Iam lá, viam alguma coisa acontecendo, se fossem derrotados por algum povo que tinha alguma técnica, era adotada. Um exemplo interessante são os capacetes, que são bem inspirados em capacetes gregos e etruscos. Os escudos são inspirados em escudos celtas. A lança, ela vem muito da questão dos macedônicos de usarem lanças longas. A espada é uma invenção meio deles, que é a questão da espada curta. Então você vai ter um serviço militar obrigatório para todo cidadão romano. E se você quisesse ser um senador bem-sucedido, obrigatoriamente você ia ter que montar a sua própria mini força armada. Então, os senadores poderosíssimos, eles tinham o controle de legiões inteiras. Elas podiam ser essas legiões privadas, mas é lógico que a própria arrecadação de impostos e tudo mais de Roma acabava fomentando também a produção de legiões públicas, que também eram dadas aos senadores mais importantes, porque numa crise eles poderiam sustentar
essas legiões. Quando eu falo sustentar, é literalmente dar alimento para essa gente. Alimento. Não só pagamento em dinheiro, que muitas coisas, muitos tipos de pagamentos em dinheiro. O dinheiro, né, em si era uma questão subjetiva. Podia ser produtos, podia ser alimento, podia ser o direito de saquear regiões, podia ser sal, tanto que daí que vem a palavra salário, vem de sal, do soldo do soldado. Soldado, a palavra soldado vem de sal, que é o homem que recebe sal em troca do seu serviço. Naquela época o sal era bem mais valioso do que hoje. Então, com esta arma organizadíssima, bem lembrando muito espartanos, por exemplo, lembrando muito exércitos gregos profissionais, dos macedônicos, esse método de luta ele vai ser muito bem sucedido. E você vai ter várias técnicas de luta romana que vão ser bem superiores às técnicas dos povos vizinhos. E isso vai permitir com que eles façam guerras de conquista. Eles vão começar a iniciar a dominação dos povos, primeiro na Itália e depois no norte da Itália, onde fica a França, a Suíça, esses lugares aí. Então, eles começam uma expansão já no período republicano. E as legiões romanas eram controladas por esses homens super poderosos, super carismáticos. Os Císares, eles tinham um grande apreço, né, por seus legionários, tinham um grande apreço por seu líder, né, havia quase um culto aos líderes Císares, tanto que no futuro, né, na época do Império Romano, os Císares vão ser o sinônimo de rei. Tanto que a palavra Císar, ela vai virar a palavra para rei entre os romanos no período imperial. Com a República, a cidade de Roma, ela se expande, ela floresce. E você vai ter uma cidade gigantesca, uma cidade com muitos serviços, uma cidade que eu brincava, né, na sala de aula, comentava na sala de aula que, tirando a energia elétrica e a velocidade da informação, não era uma cidade muito diferente das cidades atuais, inclusive em métodos de construção e serviços. Se você pensar em alguns serviços que existem hoje na nossa sociedade, você vê que eles também existiam na sociedade romana. Primeira coisa, a sociedade romana, essa estrutura toda, ela vai beber da fonte das tecnologias do mundo antigo. E entre essas tecnologias está uma coisa importante. Toda cidade do mundo antigo precisa de um fornecimento constante de água. Constante de água. Então, vai ser construído um aqueduto. Eles não vão pegar a água do rio para beber. Só a população mais pobre fazia isso. Porque a água do rio, não é que ela era suja, era tipo, normalmente povos antigos não bebiam água de rio. Eles bebiam água de poços. E não haviam muitos poços ali. Então, o que foi feito? Se recolhia a água de um lago nas montanhas e ela era trazida por um sistema de encanamento até a cidade. Como não havia bomba d'água, não havia motor, a água vinha numa inclinação no aqueduto. E esse aqueduto terminava nos portais da cidade e a água era distribuída via subterrâneo para toda a cidade, ao ponto de jorrar em chafarizes, onde as pessoas aí sim podiam pegar água. Haviam também poços dentro das casas. Outra coisa, falando sobre casas, né? Você tem casas de até 3, 4 andares já nessa época. É engraçado que, nesse momento histórico, os pobres viviam nos andares mais altos, porque normalmente esses andares mais altos desmoronavam, haviam grandes incêndios na cidade, porque não havia luz elétrica, então era tudo feito com madeira e carvão. As casas também tinham muita casa de madeira, não só de pedra, mas de madeira. E aí, quando havia um incêndio, a coisa era terrível. Mas você tinha muitos serviços, por exemplo, você tinha praças onde havia grandes mercados. Você tem um mercado, onde ficava mesmo, se não me engano, um dos mercados romanos mais interessantes ficava aqui, nesse ponto aqui em branquinho, em vermelhinho também. Esse ponto aqui. Era um mercado de 3 andares, com célulazinhas, onde os comerciantes pagavam aluguel para poder
colocar sua loja ali e vender produtos. Isso basicamente é o fundamento de um shopping. Um shopping nada mais é do que um monte de célulazinhas onde as pessoas pagam aluguel para ter loja. Você tinha teatro, você tinha o que seria equivalente ao cinema. Você tinha pista de corrida, que essa aqui é o hipódromo, onde os romanos faziam corridas a cavalo. Eles adoravam as corridas a cavalo, que eram violentíssimas. E normalmente colocavam escravizados para correr nesse negócio. E é lógico, né, o famoso Coliseu Romano, que era uma arena para milhares de pessoas. Uma arena para milhares de pessoas verem lutas de gladiadores, verem animais exóticos, verem os políticos discursarem. E normalmente esses jogos, né, eram pagos pelos senadores. Os senadores romanos queriam fazer alguma coisa que talvez desagradasse o povo. Antes de votá-la, eles tratavam de fazer alguns jogos, oferecendo, né, os jogos, esses duelos mortais, animais selvagens. E naquele dia era feriado e eles ainda davam pão para as pessoas. Pão, tipo, quem entrasse no Coliseu recebia um pão. E é daí que vem a expressão pão e circo. Circo, a palavra circo vem do Coliseu, porque o Coliseu é um círculo. Um círculo. Círculos máximos. O círculo máximo. O maior círculo, né? Então, pão e circo é a expressão de que você agrada o povo, com uma coisa bonitinha para ele ficar distraído enquanto os políticos votam coisas que desagradariam o povo. Outro detalhe interessante de Roma é que Roma era completamente murada e ela tinha sua própria guarda, né? Sua própria legião. Tinha uma legião que ficava com a cidade, né? Você vai ter guardas específicas, como vai ser, por exemplo, mais tarde, a guarda pretoriana. Então, a cidade eterna, a cidade das maravilhas. Quando se falava de Roma, as pessoas ficavam extasiadas, as pessoas ouviam coisas que não existiam em outros lugares do mundo antigo. Mesmo lugares muito civilizados como a Pérsia, como Atenas, como o Cairo, elas não tinham as maravilhas que Roma tinha. Um exemplo bem famoso são as termas romanas, um lugar com banhos de água quente, piscinas aquecidas, saunas. O lugar era tipo encantador e limpo. O povo romano até que tinha bons hábitos de higiene e isso ainda melhorava na saúde da cidade, na saúde geral. Lógico que tinha pragas, teve epidemia em Roma também que ferrou tudo, mas você tem uma qualidade de vida extremamente alta, uma liberdade individual extremamente alta. Até um escravizado, se desse sorte, poderia se tornar alguém famoso, como é o caso dos gladiadores. Ou seja, é uma terra de oportunidade. Todo mundo queria Roma, todo mundo queria fazer parte desse sucesso. E quem quisesse tomar Roma teria que encarar as legiões. E quando é que a República deixou de ser República e virou Império? Foi a partir de 27 a.C. No caso, foi uma guerra civil, uma guerra de romano contra romano, ou melhor, de César contra César. Um César estava se destacando já há alguns anos com grandes conquistas e grande poder, que era talvez o romano mais famoso do mundo, o Caio Júlio César. Vou colocar em roxinho mesmo, porque o púrpura, a cor roxinha, é a cor dos imperadores. Apesar do Caio Júlio César não ser um imperador de fato, ele era imperador no coraçãozinho aí dos historiadores. Ele vai instituir a ideia do Imperium. Imperium seria expansão, ou seja, ao invés de só proteger o território estabelecido, seria a função dos Césares controlar essa região estabelecida e expandi-la para sempre. Ou seja, nunca deveria parar a expansão do seu reino, né? Então, o império é o estado de constante expansão de uma cultura do mundo antigo. Então, o Caio Júlio César vai entrar nesse contexto
e ele vai buscar o título imperial. Ele vai buscar isso, inclusive, impondo sua força bélica contra os senadores. E aí, né, uma vez que ele começa a fazer isso, os senadores romanos, né, também sedentos por poder, eles fazem um esquema e matam o Caio Júlio César. Com a morte do Caio Júlio César, a legião dele, a 10ª legião, ela vai invadir a cidade de Roma, e vai tomar o poder. Há um golpe de Estado, a gente pode dizer que é um golpe militar que está acontecendo. Mas quem é o homem por trás do golpe militar em homenagem a Caio Júlio César? É o sobrinho dele, o Octavius Augustus. O Octavius pode ser considerado aí pelos historiadores o primeiro grande imperador romano. Este imperador, né? Ele é tão importante, mas tão importante, que ele também tem um mês só para ele, que é o mês de agosto. Agosto. O mês do Júlio César é o mês de julho. Então, Caio Octavius Augustus, ele era devoto do tio dele, ele era muito ligado ao tio dele. E com a morte dele, ele vai assumir a 10ª legião e vai tomar o governo. A partir daquele momento, a ideia de realeza, ela meio que volta. Os descendentes do Júlio César, os descendentes do Octavius, vão formar uma linhagem imperial. Essa linhagem é que vai se manter, ou seja, se o Octavius foi um grande homem, os filhos do Octavius também seriam. E aí você vai ter uma longa, são mais de 60 imperadores romanos, até o fim da história romana, que vai até 410, 476, depende do seu historiador favorito. É um momento de expansão do Império Romano, é um momento da expansão da sua civilização romana a seu máximo. Vamos passear pelo Império Romano. Então, a área em vermelho que vocês estão vendo pertenceu ao Império Romano. Bastante coisa. Literalmente, todas as civilizações do mundo antigo ocidentais e algumas orientais estão presentes aqui. Então, vamos lá, vamos para a periferia. Primeira periferia. Periferia é aqui, a Bretanha. A Bretanha, as Ilhas Britânicas, né? Ilhas Britânicas eram consideradas lá o último lugarzinho que um romano gostaria de ficar. Primeiro porque foi complicado tomar. Os bretões, os povos célticos que viviam na região, deram bastante trabalho. Tanto que eles até mantiveram, aqui onde eu estou riscando agora, uma fronteira protegida, porque os bárbaros do norte, né, davam muito trabalho e não dava para conquistar. Então ali já ficou um ponto complicado. Outro ponto que foi difícil na conquista, mas isso é no período republicano, foi a região da Gália. A região da Gália, a atual França, né, França, Bélgica. A região da Gália era composta pelos gauleses, um povo bárbaro que vai demorar uns 30 anos para eles conseguirem tomar. Esse povo gaulês, eles fizeram uma invasão de Roma no período republicano que deu para eles muito trabalho. A Espanha é um outro lugar muito famoso dentro do imaginário romano, porque é um lugar de extrema prosperidade dos romanos. Eles encontraram metais preciosos, encontraram muito solo agricultável. Então ali, alguns dos císares poderosos vieram da Espanha, como é o caso do Pompeu. Pompeu, que foi um dos císares que se opôs ao Júlio César, ele era espanhol. Você vai ter outros. Segundo Trajano, o imperador Trajano também era espanhol. E você tem a dominação da Grécia. Você tem a dominação da Grécia. Ou seja, na Europa, os romanos conseguiram o feito de vencer os gregos, que eram descendentes dos famosos povos lá do Alexandre e tudo mais. Então, ao tomar a Grécia, os romanos só estão se afirmando como uma civilização superior e que ultrapassou o que os seus queridos gregos tinham feito. A África também vai ser amplamente conquistada. Aqui nesse ponto da África, da Tunísia.
nesse ponto da África, ficava Cartago. Cartago foi um grande opositor. Cartago era dos fenícios, né? Era uma civilização fenícia. Foi um grande opositor da Roma republicana. Uma vez que ela foi dominada, foi umas 3 vezes que Cartago se rebelou contra Roma, e nas 3 vezes foi destruída. E uma vez estabelecido ali, os romanos tinham acesso ao comércio, e esse é um comércio ainda muito estudado, das caravanas dos desertos africanos no mundo antigo, que provavelmente se conectavam com a África subsaariana lá no sul. Então, o acesso a esses lugares lhes davam coisas como, por exemplo, ouro. Sabemos da presença de ouro e de joiaria de pedras preciosas vindas desses lugares. Os romanos dominaram o Egito antigo. O Egito vai ser, tanto que é a época lá da famosa rainha Cleópatra e tudo mais. Entendeu? Que a rainha Cleópatra se casa, uma das Cleópatras se casa com um César, se casa com um líder militar romano. A Mesopotâmia, região do Império Persa na época, ela é também tomada. A região da Judéia, Galiléia, o reino dos judeus, né, ele também é tomado. É nessa época, inclusive, durante o Império Romano, que o Jesus Cristo ele surge, não só como um indivíduo, que existe o Jesus histórico, como existe o Jesus Cristo da questão ideológica, da questão do surgimento da religião cristã. Então, uns 80 anos depois da morte do Jesus Cristo, lá na Grécia começa um culto muito forte ao Jesus Cristo. Lá na Grécia começa um culto muito forte ao Jesus Cristo que vai se espalhar para tudo que é canto do Império Romano. Esse culto do cristianismo vai ficar muito popular e é um dos fatores, inclusive, da desagregação. Então pensem nisso. Olha quantos lugares, quantas culturas diferentes. É lógico que essas culturas agora estão unificadas através do medo também, lógico. Vamos falar que não foi só tipo, eu vim aqui controlar você assina um acordo aqui, estamos bem. Não, haviam guerras. Os romanos ainda, e eles eram bons nisso. Então, deram muito trabalho. Eles só pararam de expandir porque eles encontraram grupos e situações que não davam para lidar. Uma das situações mais comuns é justamente o fato de terem culturas diferentes, linguagens diferentes, e não dava para impor sua cultura tão facilmente em cima de todo mundo. Outro fator é que você vai ter grupos, principalmente aqui, onde vocês estão vendo essa fronteira aqui, grupos aqui que vão se opor ativamente. Que a gente vai chamar vulgarmente de bárbaros, mas se os caras eram bons o bastante para dar conta dos romanos, então a gente tem que dar um mérito para eles, né? Porque não era fácil lutar contra o melhor do mundo antigo no Ocidente. Então, o Império, alguns falam em 20, 30 milhões de pessoas. Números bem inflados falam em 70 milhões de pessoas dentro do Império Romano. Os romanos não eram ingênuos. Eles perceberam com o tempo que essa administração centralizada apenas na cidade de Roma não ia dar conta. Não ia dar conta do problema de administrar. Você vai ter, por exemplo, o imperador Diocleciano, que vai observar isso e já vai dar uma solução extremamente radical. Uma solução digna de frases do Júlio César, que é dividir para conquistar. Então você tem a separação do Império Romano em duas grandes regiões administrativas. O Império Romano do Ocidente, cuja capital seria a cidade de Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital seria Bizâncio. Tanto que, na aula de hoje, a gente vai estudar a queda do Império Romano do Ocidente. Na próxima aula, a gente estuda Bizâncio e o Império Romano do Oriente. Então, essa divisão já é uma tentativa de diminuir o problema. Tanto que o Império Romano do Oriente vai conseguir se manter por muito mais tempo. Logicamente, amalgamando e se adaptando. O Império Romano do Ocidente vai tentar se manter
de um modo mais tradicional, porém ele vai levar uma pancada sem nome, que é a famosa invasão bárbara, que é a chegada dos bárbaros germânicos e indo-europeus dentro do Império do Ocidente, por vias de migrações e por via de guerra. Então, isso desagrega o Império Romano, é o início do fim. Não seria fácil para esses tais de bárbaros, né? Os romanos, eles percebiam que havia um limite ali, e eles tinham que criar alguma defesa. Alguns historiadores brincam, né, acreditam, que o motivo dos romanos terem parado de crescer foi justamente por terem criado fronteiras. Se eles tentassem crescer indefinidamente, impondo sua cultura e modificando a cultura dos outros povos, talvez eles tivessem alguma chance. Mas isso é só conjectura. A gente tem que entender o que aconteceu. Isso que vocês estão vendo são imagens de reconstituições da Limes. A Limes era a fronteira do Império Romano, principalmente no norte da Europa, onde eles criavam corredores de muralhas e passagens para eles regularem a entrada e saída de povos que quisessem entrar de modo amistoso e pacífico. Sim, os povos bárbaros eles poderiam entrar em Roma desde que pagassem seus tributos, pagassem o pedágio de entrada ou pagassem para Roma por sua proteção. Tanto que aqui, ó, essa única foto aqui que tem, né? Essa foto aqui, essa foto aqui em vermelhinho aqui, ó. Essa muralha bonitinha aqui é baixinha, né? Não é uma muralha da China, né? Mas ela foi maior no mundo antigo. É a muralha de Adriano, lá na Inglaterra, que separava eles dos povos do norte, né, da Inglaterra. Ela era mais ou menos nesse modelo aqui, dessa primeira imagem aqui. Ela tinha esse muro e o muro era coberto por terra e grama e uma vala, para garantir que pudesse proteger e dar tiro de flechada do outro lado. Porém, essa limes ela vai sendo desprotegida com a crise do Império, principalmente no século IV. Século III e século IV antes de Cristo. Não, século III e século IV depois de Cristo. Você vai ter a crise do Império Romano. E aí, essa crise vai ter um monte de guerras civis e as fronteiras vão ficar desguarnecidas de suas legiões. E aí os bárbaros vão conseguir entrar com mais facilidade. Mas a gente tem que perguntar, quem são os bárbaros? Então, vamos lá. O que raios é um bárbaro para um romano? Bárbaro seria qualquer pessoa que não falasse a linguagem romana. Por exemplo, um egípcio. O egípcio, para um romano, seria um bárbaro. Ele não fala o latim é a língua dos romanos. Então, ele é um bárbaro. A versão grega, que é de onde vem a origem da palavra bárbaro, é aquele que fala coisas sem sentido, ou seja, que fala uma língua estrangeira. É interessante que associaram a palavra bárbaro a povos do norte da Europa e povos que que mantinham o pelo no rosto. É por isso que o pelo do rosto é chamado de barba. Barba. O bárbaro, porque o cara que não fala a língua dos romanos deixava o pelo do rosto crescer. Então, o pelo do rosto era o símbolo de que um homem não falava a língua romana. Então, ele era um bárbaro. Pegar? Independente disso, a questão é que os bárbaros, né, eles ou se opunham ou acabavam integrando o império de algum jeito. E aí existem muitas teorias sobre o que aconteceu, porque no século III e no século IV depois de Cristo você teve esse pessoal chegando. Então a gente tem que definir exatamente quais grupos estavam chegando e por que estavam chegando. A arqueologia se debruça sobre o tema até hoje. Primeiro povo digno de nota nessa situação são o que nós chamamos de povos góticos ou godos. O termo mais correto, para você não ficar confundindo com gente que ouve música triste, é godo. Porque povo gótico, né? Você já pensa num bárbaro meio triste, usando camiseta preta. Não é isso, não. O gótico
que está na nossa cultura hoje, aquela ideia daquele ritmo musical, da roupa, do vestuário, ele tem a ver com esses povos góticos, sim, mas por causa de uma questão de arquitetura que vai vir séculos depois, no período medieval. O povo gótico do mundo antigo era um povo indo-europeu, seminômade e cavaleiro, que vivia ali nas regiões da Germânia, por exemplo. E esses povos, sim, eles tinham contato com os romanos, pagavam impostos, alguns, sim, moviam guerras, era uma situação meio tensa, porque não eram uma unidade, eles não tinham um reino só, haviam vários e vários reis, que seriam os reis desses povos, né? Outra coisa era a questão da religião. A religião desses povos góticos, ela era diferente da religião romana, que idolatravam deuses como Júpiter, Marte, essas coisas. Talvez esses são o polo dos deuses nórdicos que a gente conhece como Thor e Odin, por exemplo. Outra coisa é que haviam dois grandes agrupamentos, os ostrogodos e os visigodos, godos do leste, godos do oeste. Esses povos vão entrar em tempos diferentes, com intensidades diferentes dentro de Roma. E aí tem a grande questão, eles entram por quê? Provavelmente uma cultura guerreira deles mesmo, de invadir e conquistar, existe isso sim, mas parece, e é uma teoria bem aceita, que eles foram empurrados por outro povo bárbaro. O povo huno é repleto de mistérios. Primeiro, porque eles eram uma cultura provavelmente ágrafa. Eles não tinham escrita, então a gente não tem cultura escrita una para a gente poder pegar como referência. A única referência que a gente tem dos hunos vem dos romanos. Então, é lógico que os romanos vão falar mal dessa gente. Os hunos eram um povo cavaleiro das estepes, ali do que seria a Ásia, ali perto da Ásia, ou na Ásia mesmo. E eles conseguiram unificar suas tribos de guerreiros nômades e foram para cima da Europa. E a lenda mais famosa é que o famoso Átila, não é o Átila Yamarino, nosso cara aí que fala sobre a pandemia, né? O Átila, o rei dos hunos. Provavelmente ele unificou as tribos e partiu para cima de Roma. Ele vai perder a guerra, mas isso vai empurrar os povos na direção. Os povos que estavam fugindo, né? Povos seminômades, estavam fugindo dele. E isso acaba levando montes de excedentes de bárbaros para dentro do território romano, que ou vão ser aceitos ou vão entrar no desespero tentando conquistar territórios. Ou seja, o empurrão que o Átila, o Huno, deu nesses povos gerou um fator também de desagregação do Império Romano. Outro povo digno de nota e repleto de mistérios, mas que virou sinônimo de destruição, é o povo vândalo. Hoje, quando você chama alguém de vândalo, está chamando ele de destruidor. Os vândalos eram aparentados aí dos ostrogodos e dos visigodos e vão junto com eles andando e causando dentro do Império Romano. E é interessante que esse povo ele vai dar uma volta, ele vai sair lá do extremo oriente, né, da Europa, ali na região mais ou menos onde ficaria a Rússia. Eles passeiam por dentro do Império Romano, vão até a Espanha, e aí o que é um povo conquistador, terrestre, né, até de cultura equestre, ele se torna um povo navegador. Eles aprendem a construir barcos, atravessam a região talvez ali de Gibraltar e começam a conquistar partes do Império Romano na África. Então vai ser uma mistura muito louca, né, de destruição e aprendizado. E isso é uma coisa interessante. Esses povos vão aprendendo e vão misturando suas culturas. Então, a chegada desses povos vai causar não só destruição, mas vai causar um choque cultural tanto entre os conquistadores quanto entre os conquistados. E é lógico, a violência do povo vândalo vai ser tão extrema que vai virar sinônimo de destruição. Quando o Império Romano do Ocidente acaba? Existem vários. Os historiadores divergem um pouco, mas a gente sabe que é no século V depois de Cristo. Então,
tem duas datas. Primeira data, 410 d.C., com a queda da cidade de Roma, a destruição da cidade de Roma pelos bárbaros. A segunda seria a morte do Rômulo Augusto, o último imperador romano. É interessante que o primeiro rei de Roma chamava Rômulo e o último rei de Roma chamava Rômulo e tinha Augustus, que é um dos nomes sagrados lá do primeiro imperador romano. Então, Rômulo Augusto, se não me engano, ele era bem jovem, né? Tipo um adolescente quando é assassinado pelo Odoacro, que é o rei bárbaro. A morte dele, por os historiadores, é o sinal de que Roma, como se conhecia a Roma imperial, acabou. Uma coisa não acaba de um dia para o outro, né? Vocês sabem disso. Tipo, vocês estão vivendo hoje uma grande mudança, inclusive. E não foi de um dia para o outro. Ela está se construindo. O que vocês vão viver daqui a alguns anos, a construção, ela começa hoje. Ela começa no agora, no presente. Então, não é porque a morte do Rômulo Augusto de repente acabou porque está todo mundo num castelo medieval. Todo mundo com cavalaria e reis cristãos. Não. É o início do processo de transformação da Europa, de uma Europa romanizada, agora devastada por guerras com bárbaros, para uma sociedade que vai ter a descentralização política e econômica, um forte sentimento religioso de controle e uma sociedade extremamente estamentada, com classes sociais muito bem definidas. E isso são as características do que nós chamamos de período medieval. O famoso período medieval da Europa. Então, o início do processo do período medieval europeu, assunto para o ano que vem, é a desagregação do Império Romano. E não estou dizendo a morte de todos os romanos. Romanos sobreviveram, mas agora eles tinham que se integrar a uma nova sociedade, mudar seus hábitos e talvez para sempre. A mesma coisa os bárbaros. Os bárbaros, muitos deles eram seminômades, mas agora que eles tinham acesso a terras, eles iam fincar raízes, eles iam construir cidades, em cima das cidades romanas destruídas, por exemplo. Eles iam criar sua própria maneira de viver, misturando os dois.